O doutor em economia, Xavier Melo, na época, tinha 23 anos de idade, se descreve como um rapaz destemido, que tinha um espírito inquieto típico dos jovens, e não era religioso. Trabalhava bastante como professor de matemática, e morava com os pais. E sua maior ambição era seguir uma carreira profissional e conhecer garotas. Saía de casa, em um domingo de setembro, e iria a um bar, para encontrar vários amigos. E ficariam lá até ver o nascer do sol. Sua mãe não queria que ele fosse. Em uma curva, passou reto e o carro girou várias vezes. E ficou com as rodas para cima. Haviam 2 profissionais na ambulância, e um falava para o outro, que não estava otimista sobre a situação de Xavier. Chegou ao hospital já sem a pressão arterial. Esteve em um túnel, mas não tinha paredes, não estava fechado. Se sentia ampliado dentro da passagem e sendo parte de tudo, inclusive do túnel. Era todo o universo, era tudo e ao mesmo tempo, estava dentro daquela passagem. Ele diz que o cérebro humano não conseguiria ter tanta consciência, como naquele momento, porque o cérebro é muito limitado. Ninguém está muito lúcido vivendo dentro de um organismo, pois tem muitos pensamentos e emoções, acontecendo dentro da mente incessantemente. Tendo um cérebro, tentas controlar as coisas incontroláveis, enfim, ninguém tem uma lucidez adequada. Aquele momento era universal, e não tinha pensamentos nem emoções fisiológicas, pois era perfeito demais. Se sentia super focado e em uma estabilidade que o corpo não pode gerar. Todas as coisas importantes para ele, como sendo uma pessoa, não significavam mais nada. Não era mais uma pessoa, nem tinha as necessidades de pessoa. E tudo tinha um significado e sentido novo e legítimo. Ter uma vida humana, por melhor que fosse, não se comparava à liberdade e plenitude espiritual que ele vivenciava. Foi quando viu cenas de sua vida passando diante de si. Diz que reviveu sua infância com mais realidade, que sua própria vivência física como criança. Nós só teremos realmente lucidez após esta vida material. Uma das cenas era de uma viagem ainda criança, com seus pais, ao norte dos Pirineus, e havia um rio onde pescavam. E durante a cena, podia sentir a textura da água, seu ruído se movimentando, a temperatura e as suas emoções de criança animada. Era como se estivesse vivendo um passado distante, exatamente no frescor daquele momento presente. Ele se sentia penetrar sobre os sentimentos de seus pais naquele instante, e captar o que sentiam. Seus pais estavam felizes. Tudo o que aconteceu ao redor dele, as pessoas que interagiram com ele, todos eram profundamente percebidos, nos seus sentimentos mais íntimos. Tinha um sentimento de fazer parte de tudo, com uma sensação de ter retornado para a sua verdadeira essência. Após ver toda a sua vida, viu uma luz e foi em direção a ela, e não viu nenhum familiar já falecido. Apenas viu um ser de luz, e sentia um amor profundo. Diz que esse amor avassalador, não se refere ao amor de nosso mundo material, que é muito limitado e cheio de debilidades. Era um acolhimento absoluto, verdadeiro e sem restrições, que não se submetia às limitações das emoções humanas, mas superava tudo. Conhecia ele totalmente e não teria como esconder nada dele. Se sentiu plenamente acolhido e amado. Se viu diante da luz, que era um ser muito grande, mas ele não olhou para o rosto ou não conseguia ver. E estava recebendo tudo e se tornando parte do todo universal. Tudo passava a fazer sentido, pois você se tornava algo que sempre foi genuinamente, e ao encarnar, esquece. Ele se tornou a verdade e a essência de tudo e era o retorno para sua verdade mais profunda. Era uma felicidade tremenda e nesta situação, se abandona a vida material por melhor que ela tenha sido, pois não passa de migalhas jogadas a um mendigo. Ela irradiava um poderoso desapego. Foi o que sentiu naquele breve contato com essa dimensão. Diz que foi muito breve, e o pós-vida definitivo é muito longo, e não sabemos o que acontece a uma alma que deixou o corpo, após 10 dias. Então, devemos procurar fazer o bem sempre. Teve um despertar instantâneo no seu corpo físico, semelhante à velocidade de um raio. Se sentiu incorporado de súbito, e teve a sensação amarga da saliva e o peso do corpo. Foi como a sensação de ser um pássaro, que estava voando livremente com liberdade total, e instantaneamente se percebia em uma minúscula gaiola. Não queria ter voltado, queria ficar na essência de tudo. Contou à mãe e ao pai dele, a vivência que teve. A mãe acreditava em Deus, e o pai não acreditava em vida espiritual. O pai disse que aquilo era bobagem. E ele disse que o pai tinha o direito, de não acreditar em vida extrafísica.
Xavier conta do inconformismo em retornar a uma existência física com as limitações e desgastes emocionais que todas as pessoas estão submetidas. E também ficou chateado, pois achou que não tinha sido considerado suficientemente bom para ficar ali. Aquilo era a única experimentação realmente valiosa, e não queria perder a conexão. A enfermeira que cuidava dele lhe relatou que também teve uma experiência de quase morte, com complicações durante o nascimento de seu primeiro filho. Ela se viu no teto do hospital, e seu filho nos braços do médico. Depois viu a luz e se fundiu nela, e não queria retornar, mesmo sabendo que seu filho precisava dela. Ela recebeu um oceano de amor, e não queria mais a vida física. Por esse motivo, sempre se considerou uma mãe que falhou em seu instinto maternal, e sentia muito remorso desde então, pois queria deixar seu filho e ficar com Deus. Xavier falou com os médicos na época, e eles apenas disseram que era alucinação. Mas Xavier diz que a alucinação é algo que se esquece com o tempo, e isso teve uma profundidade de vivência e de realidade, mais marcante que qualquer grande emoção neste mundo, durante sua vida orgânica. Talvez essa vida material seja um momento de alucinação, e o mundo espiritual seja um momento de lucidez. O cérebro humano se movimenta constantemente, e apesar da grande complexidade, é bastante limitado na percepção profunda das coisas. Dr. Xavier conta que os hospitais feitos exclusivamente para crianças, e que se especializaram nos cuidados infantis, têm médicos intensivistas, que lhe contaram relatos emocionantes de crianças, que foram reanimadas após perderem a vida, e são relatos magníficos de experiências de quase morte. Então, cada vez mais, se torna mais difícil para nossos tempos tecnológicos, negarem a vida além desta vida. Uma criança falou com a mãe, 2 dias antes de morrer, que um anjo feito de luz tinha dito a ela durante a noite que estava vindo buscar ela e tudo ficaria bem para todos. Em outro momento, Xavier falou sobre religião com a professora de seu filho, e ela lhe disse que, se ele acreditava em histórias fantasiosas contadas pelas religiões, era um direito dele. Ele ficou calado e contrariado, mas pensou que deveria ter dito que quem acreditava em histórias e ilusões era ela. Acreditar na fantasia de que é apenas um corpo ou cérebro, sendo que existem inúmeros relatos de premonições e fatos realísticos comprovados sobre previsão de acontecimentos futuros. Em diversas situações, as pessoas relatavam visões ou sonhos, dias ou horas antes dos fatos ocorrerem. E deixaram de entrar em aviões ou ônibus, por exemplo, e depois souberam de que algo negativo tinha ocorrido. Se acreditassem que era um sonho, estariam dentro do acontecimento, junto com as vítimas que embarcaram. Questionou se o cérebro poderia fazer tal façanha supramaterial, se só existisse matéria ali naquele corpo? Qual a matéria, e no caso o cérebro, puramente eletrofisiológico, como diz a ciência, que pode prever situações que acontecem no futuro? Não existe maior prova científica e material do que prever algo que deixa provas inquestionáveis. Está comprovado cientificamente, desde o início da civilização humana, com tantas provas. Simplesmente, existe uma parte de nós que não morre, é abrangente e eterna, com informações e dimensões, que estão abrangendo toda a parte física, e vai além da materialidade, deste mundo físico. A vida verdadeira é lá, e não aqui. Xavier diz que viemos para esse mundo sem nada, e vamos voltar sem nada. E temos de aprender a não ter as coisas, e viver para não ter. E passamos a vida toda preocupados em acumular, e relata que também fez isso. Mas o momento mais feliz de sua vida foi exatamente quando não possuía, nem mesmo tinha uma estrutura física. Não era nada, não possuía qualquer coisa, e ao mesmo tempo, estava extasiado de felicidade. Era a universalidade sem o sentimento de possessividade. Em nossa vida na Terra, estamos sempre limitados, insaciados e com a sensação de vulnerabilidade. Temos momentos rápidos de felicidade, mas não sabemos que, mesmo esses momentos de alegria, são ainda algo miserável. Quantas pessoas ricas estão sofrendo muito? Muitas estão tristes ou insatisfeitas. Ele conta que quando assumiu uma chefia de gestão de profissionais, com grupos de empresários, engenheiros, economistas, médicos e todos ganhavam salários muito bons. E possuíam excelente vida financeira. Então, fez uma pesquisa entre aquelas pessoas, com um formulário com proteção das informações pessoais, perguntando se o profissional se sentia insatisfeito com sua vida pessoal, ou se tinha algum problema emocional. E 80% deles disseram que tinham problemas emocionais, e estavam insatisfeitos com a vida. Em outro momento, ele falou com 2 pessoas,
que tiveram a experiência de quase morte. Ambos relatam que viram a luz, e se sentiram profundamente envolvidos e acolhidos. A ponto de imediatamente não querer mais retornar, independente de ter filhos pequenos, ou um pai ou mãe idosa que precisassem deles. Todos os fatos da vida material se tornam secundários e insignificantes, diante daquela sensação de retornar para sua verdadeira natureza. Dr. Xavier relata que só contava sua experiência pessoal de quase morte, quando estava com pessoas muito íntimas, e após alguns copos de vinho. Diz que os fatos econômicos dizem que temos uma natureza inata, que é egoísta. Mas se percebe que muitas pessoas conseguem sair um pouco disso e ajudar os outros. Um bom exemplo são as crises humanitárias, onde a população faz doações, que somam um grande volume de dinheiro. Alguns estados dos Estados Unidos pagam uma quantia em dinheiro por doações de sangue, outros estados deixaram de pagar, porque estimulavam pessoas que não cuidavam de sua saúde a doar sangue. E mesmo sem pagar, esses estados têm doações suficientes, porque sempre existem boas pessoas, com empatia por outras pessoas, que não a conhecem. Quando você recebe uma transfusão ou um órgão, aquilo foi fruto da bondade humana. Porque alguém que não te conhece se preocupou com você. Ele diz que cada pessoa que volta do pós-vida atualmente faz questão de relatar. Não se falava disso antigamente, e não havia internet. Não era fácil, e nem era o costume geral. E agora está se expandindo entre a população a informação do que acontece no pós-vida. E que não somos este corpo, mas apenas a consciência que habita nele. Quando morremos, vamos sentir o que tivermos feito de bom ou mal aos outros. Sentiremos as consequências das coisas boas, mas também responderemos pelas coisas negativas. E diz que as pessoas vivem com comportamentos automáticos e engessados, fazendo suas obrigações e seguindo uma vida sem propósito e sem um sentido realmente gratificante. Não quero ir para outra vida, apegado a coisas dessa vida material, pois se a pessoa possui um interesse intenso aqui nesta existência, não vai para lá, digamos, espiritualmente saudável. E é custoso se desapegar. E completa dizendo que a experiência de quase morte me fez ver que eu não era um corpo, ou um cérebro, nem nada físico. Não pertenço a esse mundo de apegos e banalidades. Isso é uma ilusão. A única coisa valorosa aqui nesta dimensão física é o desenvolvimento da bondade dentro de nós, e ter empatia pelos outros. E evitar desenvolver negatividades. Perdoar a todos, não ter o espírito pesado. Não se irritar de verdade com nada, entender que situações desagradáveis são secundárias ao que realmente importa. Se a pessoa vai passar por situações difíceis durante a vida, não deve se apegar a isso. E tentar não ficar emocionalmente marcado. Todas essas coisas que damos importância, não têm importância lá. Não seja indiferente aos outros, desenvolva a vontade de ajudar, aconselhando, por exemplo. Você pode ter ouro, mas você é perecível, e não pode levar o metal precioso com você. E mesmo que pudesse, não teria valor lá, na outra vida. O tesouro está no bem que você cultivou aqui. A cultura é voltada para o egocentrismo, então, se alguém se volta para os outros, é vista como irracional. Isso pode ser modificado gradualmente, com a certeza da eternidade da consciência. Em algum momento, a ciência vai aceitar a eternidade da alma, e que ela não precisa do corpo físico para existir. O vídeo termina aqui. Se você gostou, e quiser se inscrever no canal, eu agradeço. Se quiser dar um gostei, seria muito gentil. Obrigado.